Talks. Fala, meu amigo. Grande irmão, tudo bom? Tranquilo, Daniel? Tudo bem, cara? Eu acho que eu vou começar a marcar mais live contigo, porque eu te vejo mais nas lives do que eu acho que pessoalmente, né? Pô, é verdade, cara. E aí a gente aproveita aí essa oportunidade para matar um pouquinho da saudade, né? Até porque a ideia é que seja um papo bem formal. Já é a nossa segunda live que a gente faz junto, mas eu acho que acompanhei, pelo menos nessa quarentena, umas 6 ou 7 lives que você fez falando sobre o tema disfunção temporomandibular e odontologia do esporte. Não foi só live, né? Foi participação de congresso online, encontro. E, cara, e você sabe que sempre quando eu escuto sobre o assunto e vejo você falando, né, sobre a DTM e a minha especialidade, né, porque você caiu de paraquedas na área. Agora eu acho que eu fui um dos responsáveis por te trazer aí para dentro da especialidade. Isso me orgulha demais, cara. É o fato de a gente ter essa proximidade aí profissional também, né? Ter essa oportunidade de estar construindo a ciência dentro da minha área, aproximando a disfunção temporomandibular. Então, cara, queria te agradecer demais. É uma honra aí te ter como amigo, né? E como profissional também. Então, essa live, a ideia é que desse horário um pouco alternativo, a gente atingiu um público um pouco diferente, né, que é o público de Portugal. Então são 17 horas aqui no Brasil, mas são 8 horas em Portugal. Então a gente quer levar um pouquinho dessa nova área aqui do Brasil para os médicos dentistas, né? Lá não são dentistas, são médicos dentistas desportivos, no caso, onde estão começando a caminhar dentro dessa especialidade também. Então acho que é uma oportunidade também de a gente passar por fronteiras aí, né? E graças a Deus isso a quarentena e até a parte online acabou nos proporcionando. Então eu gostaria que você se apresentasse rapidamente para as pessoas que não te conhecem, né? Para que conheçam um pouquinho sobre a sua história. Oi, muito obrigado, cara. Você sabe que para mim é sempre uma honra participar aí de qualquer atividade na área da odontologia do esporte, né, cara? Como você falou, foi uma especialidade que caiu no meu colo e foi você que jogou, né? Joguei a bomba. Então depois a gente pode falar um pouquinho dessa história aí, mas eu queria te agradecer o convite, cara, dizer que é uma alegria, já que a gente não está conseguindo se encontrar pessoalmente, pelo menos a gente se vê nas lives aí, né? E de fato, esse período da quarentena, da pandemia aí, desde março para cá, eu tive alguns convites e falei várias vezes deste assunto. Eu falei de algumas outras coisas, mas acho que a coisa que eu mais falei foi de odontologia do esporte, aí em função dos nossos trabalhos publicados no tempo de doutorado e as linhas que a gente vem seguindo ainda até hoje lá na Federal, né? Mas me apresentando, cara, eu sou Daniel Bonotto, dentista formado pela UFPR, especialista em DTM do orofacial. Essa é a minha especialidade de base, é isso que eu fui fazer primeiro na minha vida e segui meu mestrado nessa área, pesquisando dor em pacientes com cefaleia, e na época do doutorado, que nós fazíamos juntos, né, na PUC aqui do Paraná, por situações mais diversas, aí a gente acabou indo pesquisar essa área de DTM em atletas, né? E depois fui fazer especialidade aí com você lá na Universidade Positivo. E hoje a gente tem, né? Eu sou professor lá da UFPR e a gente tem uma disciplina de DTM orofacial na graduação, né? Já tivemos uma optativa, inclusive, de odontologia do esporte lá, né? Que nesse momento não está sendo ofertada, mas é sempre uma área que me interessa bastante, que eu gosto muito de estudar. E queria novamente agradecer aí a oportunidade de estar aqui trocando uma ideia com você nesse horário alternativo, como você falou. Obrigadão. Pô, Daniel, eu que agradeço. E na verdade, Daniel, até assim, para a gente fazer uma colocação sobre essas tuas participações, né, nesses encontros e lives e tal, eu acho que é um assunto muito interessante, mas você acabou se tornando referência dentro da área, num primeiro momento até
a gente não esperava tudo isso, né? Porque a gente começou a pesquisar, eu comecei a encaminhar muito paciente, né? Você fala que eu encaminhava muito paciente em decorrência das disfunções que os atletas acabavam apresentando, e foi uma maneira que a gente encontrou de buscar na literatura algumas coisas para ver se tinha alguma informação ou não. Quando o Daniel fez o doutorado dele lá, a revisão de literatura dele, acho que, se não me engano, eram 7 artigos que ele tinha de referência para estar falando ali sobre o assunto. Então, o que aconteceu? O Daniel acabou se tornando uma referência dentro da área, até pela pequena quantidade de pesquisa que a gente encontra na literatura. Tanto que o nosso trabalho, eu falo nosso porque eu fiz parte desse trabalho aí do doutorado do Daniel, a gente conseguiu publicar o nosso trabalho na Dental Traumatology, que tem uma qualificação excelente, e eu acho que a única coisa que eles pediram para estar alterando no trabalho foi coisas mínimas, né? Não teve nenhum tipo de alteração estrutural ou dentro do nosso conteúdo, né, Daniel? Foi praticamente um aceite sem revisão, né? Então, exatamente. E assim, foi bem isso, né, Eli? A gente, lá em 2010, 2011, você começou a me mandar muito paciente, né, cara? Exatamente. A gente começou a se perguntar o que estava acontecendo com os atletas, né? Porque quem estuda um pouco mais de disfunção temporomandibular sabe que o perfil do paciente com DTM, né, em geral, é um paciente com alterações psicoemocionais, né? É um paciente, é uma mulher, né, em idade produtiva, é um perfil típico, né? E de repente a gente começava a ver atleta, que geralmente é um sinônimo de saúde, né? Inclusive a gente recomenda aos pacientes com DTM que façam esporte, né? E a gente começou a ver alguns atletas, né, com uma certa frequência aí apresentando DTM, e isso intrigou a gente. E quando a gente foi para a literatura tentar estudar um pouco sobre isso, a gente não encontrou nada, né? Que explicasse a qualidade dos trabalhos era horrível, pouca quantidade e o pouco que existia, né, metodologias assim bem questionáveis. Então, a gente acabou resolvendo alterar nossa linha de pesquisa e fomos atrás de algumas respostas, né, Eli? Então, foi uma alegria, né, a gente encontrar dados assim que ajudassem a explicar aquilo que a gente estava vendo na nossa clínica, né? Foi muito legal quando a ciência encontra a clínica, e a gente procurou fazer um trabalho com um rigor metodológico mais criterioso, e talvez por isso que deu essa repercussão tão grande, né? Para que a gente tinha acumulado alguns trabalhos, né? Agora, ano passado, aí nosso grupo lá, a Priscila, publicou um trabalho com dançarinas, né? Então, a gente continua na linha aí, né? Tentando investigar um pouco mais sobre isso. E vendo que, principalmente nos esportes de contato, aí, de alta performance, a gente encontrou taxas, né, frequências muito altas de disfunção temporomandibular, né, cara? Bem acima da média populacional, né? Então, isso chamou muito a nossa atenção, né, Eli? Você sabe, Daniel, que isso foi uma das coisas que a gente buscou mesmo, tentar entender o que estava acontecendo com essa população. Né, e a gente se assustou realmente com a pequena quantidade de literatura que se encontrava, mas eu acho que o que mais nos impactou foi o resultado que a gente encontrou com a pesquisa. Né, ainda mais você que é especialista dentro da área e tem dentro do consultório praticamente pacientes só com incidência de disfunção temporomandibular, então você já sabe mais ou menos o percentual de incidência das disfunções numa população de uma forma geral. E eu acho que o que assustou a gente foi essa incidência tão alta quando a gente começou a atender essa população específica. E aí foi muito engraçado, né? Porque a gente se preocupou também em estar levando em consideração o cara que é só um praticante, a pessoa que faz uma atividade por hobby ou por um condicionamento físico, e o atleta que realmente ele atua como profissão, que ele faz aquilo como profissão, onde tem uma carga de treinamento muito maior, né? Então acho que isso foi uma das coisas que a gente se preocupou também, e a gente conseguiu até visualizar essa diferença, onde o atleta que era periódico lá, que treinava só por um condicionamento, não apresentou uma incidência tão diferente da população de uma forma geral e do que a literatura nos traz atualmente, né? Exato. A gente percebeu, assim, né, os trabalhos, a maior parte dos trabalhos que usaram as mesmas ferramentas diagnósticas que a gente usou, né, que é um índice de validade chamado RDC,
que na época era tido como referência mundial em termos de pesquisa, né? Hoje a gente tem uma evolução desse índice chamado DC/TMD, mas na época a ferramenta era o RDC. E a taxa de prevalência em população geral, como você falou, ela varia ali de 13%, 14%, 17%. É isso que a gente espera, né? Então, nos nossos grupos, a gente teve 2 grupos na pesquisa, né? Um grupo sedentário, que, se a memória não me trai aqui, tinha em torno disso, né? De 14%, 16% de frequência de extinção. E o curioso é que o praticante recreativo, né? A gente trabalhou com karatecas, aquele cara que gosta de lutar karatê, gosta da arte marcial, mas que faz 2 treinos por semana de 1 horinha, né? Para manter a técnica eles tinham exatamente a mesma faixa, né? Uma manifestação que foi muito parecida no praticante recreativo e na população geral. Enquanto que nos atletas de alta performance, né? A Seleção Brasileira de Karatê que a gente avaliou, galera do MMA que luta pesado, né? Que profissional mesmo, e também os atletas do rugby, né? Que a gente avaliou, que, embora no Brasil nós não tenhamos, o rugby não é profissional, né? A gente tem uma liga semi-profissional, muito bem organizada, né? Os caras treinam pra caramba, jogam pra caramba. E a gente viu índices assustadores, né? Pô, MMA, 62% de prevalência em lutador de MMA, né? A Seleção Brasileira de Karatê, 54%. Então, e o rugby também nessa faixa de mais de 50% de prevalência. Então, são números que chocam, né? Que assustam a gente, mas que explicavam aquilo que você estava vendo. Você que atende atleta de alto rendimento, de alto nível, você estava lidando com esses pacientes, né, naquela época. E eventualmente me mandando para eu te ajudar, né? Exatamente. A controlar a disfunção desses atletas. Então, o trabalho ajudou a explicar isso, né? E isso foi muito legal. A gente ficou surpreso, confesso que a gente não esperava, né, taxas tão altas, né? E agora os desdobramentos aí, depois de praticamente, são 7 anos já das primeiras publicações, a gente tem tentado entender um pouquinho melhor isso, né? Se é só a exposição ao trauma, se é a rotina estressante de treinamento, se é alguma questão comportamental, por quê, né? A gente quer entender o porquê. E teve outro dado legal, né, que a gente sempre fala, que diferente do paciente típico de um ambulatório de dor, a gente viu uma frequência absurdamente alta nesses indivíduos, né? Ou seja, muito indivíduo portador da doença, né? Portador de DTM, mas a gente observou que o grau de sofrimento associado, em média, era baixo, né? Diferente dos pacientes típicos, né, do ambulatório de dor, que tem alto grau de sofrimento. Então, essa é outra pergunta que a gente tem tentado encontrar respostas, né? Agora, aplicando novas ferramentas aí de avaliação, a gente tem tentado pesquisar isso, né? Por que o atleta desenvolve mais, mas em compensação sofre menos, né? Ô Daniel, e você sabe que isso, até clinicamente, foi uma das coisas que me chamou a atenção, porque, na verdade, o atleta, quando chegava no consultório, a queixa dele não tinha relação nenhuma com a disfunção temporomandibular. Normalmente, no meu caso, era um achado dentro da minha anamnese, né, onde a gente fazia uma avaliação tal, e acabava ali dentro dessa anamnese verificando que existia alguma alteração, né? E, na verdade, normalmente os caras chegavam no meu consultório porque queriam confeccionar um protetor bucal, né? E como a gente tinha essa preocupação do ajuste interoclusal para não trazer uma interferência, ou não levar ao desenvolvimento de uma disfunção por causa de um contato prematuro, uma má adaptação, a gente fazia uma avaliação um pouquinho mais aprofundada, e foi quando começaram a aparecer alguns deslocamentos de disco, alguns estalidos, e aí quando você puxava na memória lá desses atletas o que aconteceu anteriormente, que acabavam surgindo as histórias, né? E eles sabem certinho, igual quando a gente começou a fazer o trabalho. Pô, isso aqui, doutor, foi num campeonato mundial de karatê que aconteceu lá em São Paulo e tal. Então eles tinham essa consciência, mas a repercussão dessa patologia não refletia no seu dia a dia. E isso foi uma coisa muito interessante, né, Daniel? Essa tolerância, né, se a gente pode chamar assim, né, essa tolerância maior, que a gente não vê no paciente típico, né, de DTM.
Então, essas são as respostas que a gente está procurando agora, né? Qual que é o fator protetivo aí, né? O que esses indivíduos têm que os meus pacientes típicos não têm, né? Porque são portadores, né? Eles têm a lesão, mas eles sofrem pouco com aquilo, né? Será que é uma característica psicoemocional? Será que é algum fator protetivo, né, ligado à própria atividade física, né? Então, a gente não sabe ainda, estamos atrás disso, né? Características comportamentais aí que cada vez mais são elencadas como fatores relevantes, né, dentro desse quadro de percepção da dor. De repente o comportamento do atleta é diferente, né? Então, agora a gente está procurando entender um pouquinho melhor esses achados aí com novas pesquisas. Ô Daniel, assim, até quando a gente estava conversando no começo lá dessas hipóteses, né, o que poderia estar ocasionando essa incidência lá nesses nossos pacientes, e aí a gente começou a conversar e você me relatava bastante sobre os fatores etiológicos da doença. Então eu queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre essa gama, né? Todo mundo fala DTM, mas a gente sabe que o DTM é um termo mais amplo, né, um termo genérico, mas que ele abrange uma quantidade gigante de sinais e sintomas que pode se desenvolver de diferentes formas. Então primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa DTM de uma forma geral, né, para as pessoas se situarem, que não é tão da área, né, e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre os fatores etiológicos para a gente tentar cruzar. Será que a atividade física gera algum fator etiológico? Então vamos lá. Vamos lá. Bom, como você falou, de fato o DTM não é um diagnóstico, né, é um termo genérico, né, é um grupo de condições, é um grupo de diagnóstico, né? Não dá para dizer que o paciente, quer dizer, dá, mas é pouco preciso, né, dizer que o paciente é portador de DTM, né? Eu sempre brinco que é a mesma coisa que você ir no ortopedista e ele dizer que você tem um problema de joelho, né? O problema é esse, é uma lesão de menisco, de ligamento, o que é? Né? E DTM é a mesma coisa, são várias condições, né, que estão embaixo desse termo guarda-chuva chamado disfunção temporomandibular. E que cada uma delas tem suas particularidades, tem seus sinais e sintomas, tem suas manifestações clínicas, né? Algumas mais afeitas a quadros dolorosos, outras menos, né? Então, o primeiro desafio é conhecer isso, né? Conhecer as disfunções articulares, plantação, paição, musculares, né? Porque cada uma delas vai ter, né, as suas particularidades. Agora, se a gente olhar as disfunções de uma forma geral, uma forma mais inespecífica, a gente vai reconhecer alguns fatores etiológicos que a literatura nos traz como relevantes, né, que se apresentam aí com mais frequência, né? Então, trazendo já um pouco para o universo do atleta, né, o macrotrauma, ele tradicionalmente é tido como um grande fator precipitador, né? Muitas disfunções começam numa situação pós-traumática. Então, o paciente sofreu lá um trauma de face, um acidente automobilístico, no caso do esporte, lá uma pancada, um soco, uma queda, uma bolada, enfim, né? Algum trauma de face que produziu uma lesão articular ou muscular, né? Ligamentar, né? E que vai deixando consequências, né, que vão se manifestar e vão compor o quadro da disfunção temporomandibular. O trauma é um grande fator, né, mas ele não é o único. Né? A gente diz que a etiologia ela é multifatorial, né, e o modelo etiológico ele é biopsicossocial, né, ou seja, outros fatores, por ser multifatorial, a gente vai ter outros fatores associados. Por exemplo, sobrecarga, né, a sobrecarga mecânica, por bruxismo, por parafunção, né? Seja um bruxismo do sono, seja um bruxismo de vigília, em que o indivíduo mantém a mandíbula numa posição mais tensa, acordado, né? Situações comportamentais, né, dentro desse modelo biopsicossocial, então, traços de personalidade, né, em que o indivíduo somatiza mais, que ele catastrofiza mais, né? Isso tem um fator de associação interessante também com as disfunções temporomandibulares. Hoje se fala muito de base genética, né, de você ter uma predisposição genética, inclusive para desenvolvimento de condições dolorosas crônicas, né, e isso está muito ligado à expressão de alguns receptores e de alguns neurotransmissores ligados ao mecanismo da dor crônica, né.
condições também hereditárias de fundo genético aí ligado, por exemplo, à frouxidão ligamentar, que é um grande de risco, né, para lesões articulares, não só de ATM, né, Eli? De outras articulações também, a frouxidão ligamentar ela é importante. Ô, Daniel, deixa... A gente podia passar algum tempo falando disso, porque são vários fatores, né? Mas o importante para concluir a ideia é que a gente entenda que esses fatores eles se combinam de uma forma específica em cada indivíduo, né? E que o modelo ele é biopsicossocial, ou seja, você tem fatores biológicos, você tem fatores psicoemocionais, né? E comportamentais envolvidos, né? Em geral, é esse o contexto que vai permitir o desenvolvimento. Por isso é tão difícil, né, cara? Por isso é tão difícil pesquisar isso, entender e trabalhar com isso. Porque, de fato, é um modelo bem complexo. Você sabe que eu até peço desculpas aí por ter te interrompido, cara, mas é que quando você falou de frouxidão ligamentar, aí já me deu um insight aqui, que a gente relaciona muito essa questão ligamentar, muitas vezes, até acaba se tornando uma aptidão de algumas atletas da ginástica, por exemplo, ginástica olímpica, né? Se você faz um levantamento, né, às vezes essa hipermobilidade é um fator que proporciona uma situação melhor para esse tipo de atleta, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa hipermobilidade, né, que tem essa referência muitas vezes em todas as articulações, mas às vezes as pessoas esquecem que a gente tem uma articulação que talvez seja única no nosso corpo, né? Onde um osso apresenta duas articulações simultâneas. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão, já que você levantou essa questão aí da frouxidão ligamentar. Beleza. A frouxidão ligamentar, ela, como você falou, ela muitas vezes ela predispõe o indivíduo para buscar determinado tipo de esporte ou de atividade, né? Então, você falou da ginasta, né? Tem a pesquisa da Priscila lá com bailarina, embora o balé, eu não sei se é esporte ou arte, né? Mas está nesse contexto. E sem dúvida nenhuma, você ter ligamentos mais frouxos que permitem um alongamento mais fácil, né? Te predispõe, te dá uma condição talvez diferenciada, muito favorável para algumas atividades esportivas, né? Mas o contraponto disso é que uma articulação que tenha um certo grau de incompetência ligamentar, ela está mais sujeita à lesão, né? Então, por exemplo, se a gente pensar na TM, que essa articulação tão ímpar, como você falou, né, tão especial pelas suas particularidades, né, o fato de ser a mandíbula ser um osso único, ímpar, duas ATMs, né, interligadas por essa mandíbula, a posição final dessa articulação ditada pela oclusão dentária, né, e o revestimento cartilaginoso não ser de cartilagem hialina, né, isso torna a TM um pouco diferente de um joelho, de um ombro, né? Mas também afeta e também sujeita aos prejuízos de uma frouxidão ligamentar. Então, por exemplo, o disco articular, que é aquela cartilagem que protege, né, as estruturas ósseas da TM, que está interposta entre os ossos da TM, ele tem uma ancoragem ligamentar. Ele se mantém em posição, entre outros fatores, por ligamentos, pela presença de alguns ligamentos, né? E quando esses ligamentos eles são frouxos, eles não têm a competência necessária, esse disco está mais sujeito a sofrer deslocamentos, que é talvez a mais frequente das desordens intraarticulares, né? São as incompetências, as incoordenações de côndilo disco, né? Os deslocamentos do disco. Então a frouxidão ligamentar ela tem uma associação positiva, né? É um fator de risco para esse tipo de lesão. Ô Daniel, e outra coisa interessante, né? A gente está falando de ligamento e a gente sabe que o ligamento dificilmente se regenera, né? Rompeu, ou é cirúrgico, ou vai se formar uma fibrose ali na área. E eu estou puxando essa questão aí ligamentar para a gente entrar num outro ponto, onde muitas vezes a gente encontra em várias modalidades esportivas atletas que fazem o uso de agentes anabólicos. Então, onde acabam utilizando esses agentes, muitas vezes para se recuperarem mais rápido de uma lesão, ou até para ganhar uma massa muscular maior. E a gente sabe que quando a gente usa algum anabolizante, a gente aumenta e hipertrofia a musculatura não só daquele membro ou daquele músculo que a gente quer aumentar ali a força, por exemplo. Mas esse aumento dessa hipertrofia pode acontecer na região da face também ou não?
Pode, né? Masseter temporal, pterigoide, são músculos estriados esqueléticos como qualquer outros, né? Especialmente se esse paciente der o estímulo mecânico para isso, né? Então, um paciente que aperta os dentes ali, que faz um bruxismo, ele vai ter o estímulo de carga, né? Então, é claro que o potencial de hipertrofia, quando o indivíduo faz uso de alguma substância anabólica, ele é aumentado, né? E esse ganho de força, ele se reflete em sobrecarga, né, na articulação. Uhum. Então, esse é um outro link possível, né? Então, claro que, como a gente falou desde o primeiro minuto da conversa, né, não tem estudo ainda, né? A gente brinca que isso aqui, essa interface, né, das nossas duas especialidades, ela é um campo quase que infinito de pesquisa ainda, porque está tudo muito incipiente, o conhecimento nessa área, a gente tem muita pergunta e pouca resposta, né? Uhum. Então, mas faz todo sentido, né, que esse seja um link possível, né? Ou seja, você ter a hipertrofia relacionada ao uso de substâncias anabólicas e a sobrecarga mecânica que vem desse ganho de potência muscular, né, prejudicando o funcionamento do sistema. Ah, então, falta ainda evidência, né, cara? E é isso que a gente comentou, né? A gente tem uma hipertrofia de uma musculatura, principalmente masseter, que é um músculo de força, né? Só que a gente não tem esse aumento das cartilagens. Então a gente mantém o mesmo padrão articular, né? O mesmo menisco ali da nossa ATM, com um potencial músculo que vai estar trabalhando de uma forma diferenciada. E quando a gente fala de forma diferenciada, aí tem essa questão, né, que a gente está levantando com relação talvez a essa hipertrofia que pode ser ocasionada por um anabólico, mas tem também a parafunção que é gerada pela própria atividade física, né? Então a gente percebe muito isso, que atleta que faz levantamento de peso, principalmente, onde precisa contrair a sua musculatura de uma forma muito efetiva, ele acaba sobrecarregando as musculaturas da face também, né? Até a contração das musculaturas da face fazem parte desse trabalho biomecânico do desenvolvimento da atividade. Então, o que eu tenho percebido muito assim no consultório é que os atletas, em decorrência dessa parafunção e desse apertamento, isso eu estou falando de uma forma generalizada, não só do levantador de peso, mas o atleta do crossfit e de outras modalidades também, o que eu percebo é que eles apresentam um envelhecimento precoce das estruturas dentárias. Eu não sei se você consegue observar isso também, Daniel. É lógico que a gente deve levar em consideração também estresse, outras condições, mas essa parafunção eu acabei percebendo que se reflete muito dentro da parte de sinais com desgastes dentários. Uhum. Cara, claro que o volume a tua experiência atendendo atleta aí, né, ela é muito mais vasta que a minha, mas assim, eu sempre brinco, né? A gente fala aí nas nossas conversas que ninguém faz supino de boca aberta, né, cara? Uhum. Então, faz parte aí do efeito ergogênico, né? De qualquer atividade de força, né? Cerrar os dentes. Então, quando a rotina de treinamento é diferente de eu que vou para academia 3 vezes por semana e faço um treino, né, de frango. Quando um atleta de verdade, né, um atleta de alto rendimento que vai ter uma atividade, faz treinos longos, né, intensos, frequentes, né, que isso pode ter sim um papel relevante, né, tanto em dano de estrutura dentária, do órgão dentário, quanto das outras estruturas do sistema mastigatório, né, articulações e musculatura. Então, acho que esse é o principal reflexo, pelo menos sinal clínico, né? Eu percebo, Daniel, na verdade, esse sinal não só assim com relação à parte dentária, desses desgastes, mas desse envelhecimento precoce dos dentes. Mas se você observar, cara, o atleta, de um modo geral, ele apresenta até um envelhecimento facial mais pronunciado, né? Muitas vezes pela contração exacerbada dessa musculatura, né? Que faz com que quebre talvez as fibras, o colágeno de sustentação aí da nossa pele. Então você pode perceber, ou até pelo trabalho no sol, né? Às vezes tem atividades ao ar livre. Então eu percebo, cara, que o atleta ele acaba apresentando uma face mais envelhecida. E aí entra aquela questão que está muito em moda hoje, né? Pô, vamos fazer aí uma harmonização orofacial.
né? E esses atletas podem responder, talvez, de forma diferente à toxina botulínica e talvez esses outros artefatos aí, né, que o pessoal anda utilizando muito. Eu sei que não é muito até a tua área, eu sei que você não gosta muito também, né, porque os resultados não são tão... Os benefícios não são tão grandes, talvez, dentro dos teus tratamentos, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso aí também. Eu brinco. O pessoal acha que eu não gosto de Botox, né? Um cara com a testa do meu tamanho não pode não gostar de Botox. Eu gosto de Botox, né? Eu só não gosto da forma como a gente tem visto um pouco de sobreindicação, principalmente no manejo das disfunções temporomandibulares e do bruxismo, tá? Porque, principalmente no bruxismo, o uso da toxina botulínica, ela não encontra, bem da verdade, uma fundamentação científica de peso, tá? Por quê? Porque o bruxismo, ele tem uma etiologia central, ele ocorre em função de um mecanismo, né, do sono do paciente, um mecanismo de microdespertar, né? E qualquer abordagem periférica, né, o Botox é uma abordagem periférica, não vai atuar sobre a causa, né, do bruxismo. Então, quando a gente coloca numa situação de risco-retorno aí, de risco-benefício, não me parece uma abordagem que faça sentido, né? E da mesma forma, para a disfunção temporomandibular, a gente tem um número de escassa, né? Tudo indica que as pesquisas aí saíram alguns trabalhos muito interessantes do grupo de Bauru, mostrando que a efetividade da toxina botulínica em alguns tipos de DPM, por exemplo, não é superior à placa oclusal, que é uma ferramenta que a gente usa há décadas, né, para controlar aí efeitos de DPM. Então, o que eu não gosto, na verdade, é da forma como a odontologia tem sobreindicado, né? Nada contra. A toxina botulínica ela tem uma eficácia muito interessante em alguns tipos de dor orofacial, né? Ela tem uma eficácia muito boa aí em alguns tipos de neuralgia, né? Mas para DTM e bruxismo ela é muito sobreindicada, né, cara? Então essa é uma... E aí, como eu falo isso e não tenho vergonha de falar isso, eu não gosto do Botox. Eu gosto, quando ele é bem indicado, eu gosto. Ô, Daniel, isso que você falou também, né? Eu acho que é um outro fator que a gente pode estar comentando sobre a odontologia e a DTM também, né? Eu acho que uma das características dessas duas especialidades é que a gente tem um trabalho de cadeira muito pequeno, um trabalho técnico muito limitado, mas em contrapartida a gente tem uma referência dentro do trabalho mental muito apurada, né? Porque o nosso trabalho, a gente trabalha muito mais com a cabeça do que com a caneta, né? Eu acho assim que para trabalhar dentro da odontologia do esporte, a gente tem que conhecer os protocolos, tem que conhecer um pouquinho do trabalho do treinamento, para você estar adequando o trabalho odontológico àquele momento do atleta, né? Assim como exatamente, assim como é a DTM. Isso que você comentou, cara, a indicação certa para o tratamento certo, eu acho que é fundamental, até porque assim, a odontologia do esporte foi conhecida há muito pouco tempo, é uma especialidade muito nova dentro da nossa área, e o que eu venho percebendo com essa questão do online é que muitas pessoas às vezes acabam entrando dentro da especialidade sem se aprofundar um pouquinho nessa parte científica que a gente preza tanto, né? Então, às vezes, assim, o que eu vejo muito é as pessoas prometendo muita coisa sem ter um embasamento mais científico do que está acontecendo, né? E aí você sabe do que eu estou falando, é a questão dos protetores com relação à otimização de performance dos atletas. Isso é uma das coisas que eu e o Daniel, a gente discute muito, né? Inclusive, a gente está pensando em montar um fórum científico para estar levantando essas informações. A gente já tem uma linha de pesquisa aí dentro dessa área também, mas eu queria que você comentasse um pouquinho, assim como a oclusão já não se justifica mais na incidência das disfunções, a gente não pode estar colocando aí o uso de aparatos intrabucais num aumento de potencial de forma direta à performance dos nossos atletas, né, Daniel? Cara, a verdade, assim, você já falou muito aí, né, do que a gente pensa e do que a gente estuda, né? Então, cada vez mais a gente vê as pessoas buscando soluções fáceis, né?
para situações difíceis, né? E isso não existe sopa grátis, né? Exatamente. Parece ser muito mais sedutor a gente investir em conhecer uma técnica terapêutica do que investir em conhecer diagnóstico e conhecer coisas que a gente precisa sentar e estudar muito e muito tempo, né? Então, isso explica um pouco, né, desse movimento que a gente vê. Falando mais especificamente dessa relação aí da questão da performance, né? A minha visão é que isso vem enraizado de uma crença, tá? Acho que crença talvez seja a melhor palavra, de que, baseado nas situações de posturologia, né, em que mudando contatos dentários você altera a postura do corpo inteiro, enfim, a gente sabe, a melhor evidência hoje aponta para que essa situação ela parece ser uma falácia científica, né, não encontra fundamento. A gente sabe que as alterações oclusais, elas têm um papel irrelevante na etiologia das disfunções temporomandibulares. A gente sabe que a capacidade de adaptação fisiológica, a adaptação do ser humano, ela é gigantesca, o que faz com que, por exemplo, pacientes com deformidades graves, esqueléticas, possam sobreviver a vida toda, tá? E se você parar para pensar no meio esportivo, quantos atletas de alto rendimento, de altíssimo rendimento, que foram premiados, medalhistas, campeões mundiais, melhores do mundo, vários anos seguidos, têm deformidades, né, esqueléticas, dentárias, tá? Se você parar para pensar aí, você vai lembrar de vários, né? Então, vou citar um, Ronaldinho Gaúcho, né, um gênio, né, um atleta de altíssimo nível, deformidade, né? A inclusão dele horrível, né? Prejudicou, né? Então, é uma situação assim que ela ainda... eu acho que a tendência, à medida em que o conhecimento for caminhando, e ele sempre caminha para frente, né? Ele, com certeza. Cada vez mais essa relação ela seja desmistificada, tá? Hoje não me parece haver fundamento científico para a gente usar essa abordagem, né? A gente dizer que procedimentos odontológicos, sejam eles fixos, removíveis, eles possam alterar a performance do indivíduo baseado em questões posturais, tá? Então, hoje a gente não tem ciência de verdade justificando esse tipo de abordagem, né? Mas tem referência. Referência não é evidência, meu amigo. Referência, né, é referência. Evidência é outra coisa, né? Evidência é resultado reproduzível, baseado em metodologia criteriosa, né, estudos idôneos, repetidos em mais de um lugar por equipes diferentes. Aí a gente começa a ter evidência, né? Se não, é só uma referência, é uma opinião de autor, é um relato de um caso, e o peso disso é irrelevante quando a gente pensa em basear a nossa prática, né, a nossa conduta, nesse tipo de informação. Aí a gente está baseando a nossa técnica em uma referência e não numa evidência. Eu acho que isso é uma das coisas que acabou cruzando tanto a DTM quanto a odontologia de esporte, é exatamente essa crença, entre aspas. Quando a gente fala crença, eu e o Daniel, a gente não tem nada contra ninguém, não é uma coisa pessoal, mas são simplesmente discussões científicas. O que a gente vê muito nesses artigos que levam em consideração a parte da posturologia, que são lesões ascendentes e descendentes, que às vezes se você mudar uma posição de uma mandíbula, você pode alterar todo o complexo de um sistema, né? E isso, como o Daniel falou, pode acontecer pelo simples fato de você estar comentando com o seu paciente, fazendo uma ativação neurogênica, né, para que ele faça essa mudança de postura, mas que eu vejo de grande falha dentro dessas metodologias científicas, são falhas metodológicas grotescas, né, que, por exemplo, esses artigos não levam em consideração o atleta em função, eles avaliam o atleta de uma forma estática, né, e tem toda essa questão aí que eu queria que você comentasse um pouquinho, da questão da propriocepção mesmo, né, Daniel?
Assim, a alteração proprioceptiva, ela pode, rápido, num universo de tempo curto, né, uma situação momentânea, pode trazer lá alguma alteração num exame de baropodometria, ok? E daí, e extrapolar isso para performance, existe uma diferença muito grande, né? Então, extrapolar isso para uma situação de controle de dor, existe uma diferença muito grande, né? Então, a gente sabe que a dor altera o movimento, né? A dor altera, a nossa excepção, ela altera. O indivíduo com dor, né? Vamos usar uma imagem bem simples, né? O teu atleta torceu o joelho, né? Na quadra. Como é que ele sai caminhando de campo? Ele sai mancando. Mancando. A dor muda a postura, tá? A relação dentária, tá? Então, eu sempre brinco, né? Com aquele... Você já me ouviu falar isso algumas vezes, né? Aquele meme que circulou aí há algum tempo. Graças a Deus, faz um tempo que eu não vejo, né? Que o paciente classe 2, ele é corcunda para frente, o classe 3 é super ereto, né? Isso não encontra fundamento algum, né? Então, a capacidade de adaptação dos indivíduos, do ser humano, é muito grande, né? Inclusive de adaptação postural, tá? Então, a gente considerar uma mudança rápida de alteração proprioceptiva, né? E extrapolar isso para ganho de performance, no mínimo, forçar um pouco a barra, né? E isso não tem evidência, não encontra sustentação, né? E como você falou, quando a gente vai analisar mais friamente os trabalhos, né? Quando você deixa a tua camisa de torcedor científico de lado e vai olhar os trabalhos de uma maneira mais fria, você vê que os trabalhos apresentam falhas metodológicas grosseiras, como você disse, né? É falta de cegamento, é falha de ferramenta de avaliação, né? É extrapolar conclusões, né? Extrapolar achados de resultados. Então, eu acho que vai ser um caminho ainda longo, né? Mas eu acredito que lentamente a gente vai desmistificando, né? Existe uma série de mitos aí, né, nessa questão de oclusão, disfunção, postura, performance, né? Existe uma sombra de mitos que foram sendo reforçados ao longo do tempo, mas que ainda bem a luz da ciência vai clarear tudo isso, mas é claro que é um processo, né, Eli? Então, devagarinho as coisas vão progredindo. Então, eu tenho certeza que dentro de algum tempo a gente não vai mais precisar estar discutindo isso, né? Da mesma forma como hoje a gente praticamente, se você for num evento de DTM dor orofacial, nós temos um agora sexta e sábado aí, dessa semana, organizado pelo SBDOF, você já não vai mais ver lá na programação essa discussão de relação a oclusão causa ou não causa. Já não se fala mais disso, né? Não precisa mais. Já está bem definido isso, né? Então, mas ainda é o momento de se falar. Eu acho que nesse momento a gente ainda precisa conversar sobre isso, precisa ir desmistificando, baseado na ciência atual, né? Esse fórum que você falou, eu acho que ele é super bem-vindo, né? Um fórum sobre o tema, para que as pessoas se posicionem, para, como você mesmo disse, né? Ninguém aqui é inimigo de ninguém por ter opinião científica diferente, né? Eu acho que as pessoas têm que sentar, discutir, expor suas ideias, né? E até para que a gente possa ajudar a clarear essa nuvem, né? Tirar essa sombra. Até porque, assim, Daniel, o que eu penso? Agora eu vou te dar uma opinião pessoal, tá? Eu acho que essa questão estrutural, a parte biomecânica, ou até a relação da postura mesmo, é uma das coisas que a gente poderia estar discutindo e estar desenvolvendo e até estar melhorando com o nosso paciente, atleta ou não, dentro de uma situação mais de base, no caso dos atletas, onde a gente está trabalhando junto com o crescimento ósseo, com a formação estrutural do indivíduo. Agora, extrapolar isso para um indivíduo que já é adulto, já é profissional, já teve a sua maturação óssea formada, é o que eu acho um pouquinho difícil de a gente estar colocando, né? Então, normalmente, quando a gente visualiza essas questões, é você querer melhorar a performance de um cara que já tem uma relação estrutural formada.
né? Diferente daquele pacientinho atleta que está na categoria de base, que ainda tem muito por crescer, onde ele pode desenvolver tanto a parte muscular quanto da sua estrutura óssea. Você pode modelar aquele crescimento e ajustar aquela postura, fazendo esse trabalho junto com esse desenvolvimento, né? Eu acho que é bem por aí, cara, né? A gente tem que lembrar que a gente é dentista e que a odontologia ela é importante para qualquer criança, para qualquer adolescente, né? Que a gente tem um papel na avaliação do crescimento das arcadas desse paciente, no desenvolvimento também das articulações dele, enfim, e que isso não some, né? Isso não é diferente porque o indivíduo é atleta ou não, né? O fato dele ser atleta, ele só torna isso talvez ainda mais relevante porque ele vai precisar desse sistema, né? Para respirar bem, para se alimentar bem, né? Isso vai ser relevante para ele. Então, entregar para ele uma função adequada, né? Eu acho que tem que ser meta do dentista que trabalha, né, com essas crianças esportistas, né? E como você disse, você pegar um indivíduo já pronto, né, com a musculatura adaptada, a articulação adaptada, a oclusão, né, colocada ali, né, e achar que colocando um pedaço de resina você vai mudar, né, a vida do sujeito, né? Que síndrome é essa? Uma síndrome de deficiência de acrílico que o sujeito vive? Você precisa suplementar plástico na vida dele para que ele possa viver melhor? Isso me causa estranheza, né? E a gente até que a ciência, né, tire essa sombra de uma forma mais definitiva, eu hoje não vejo fundamentação para isso, né? Para que a gente faça esse tipo de abordagem. Então, até tinha muitos que defendiam, né, que o uso do protetor bucal melhorava as trocas respiratórias por você ampliar o espaço aéreo superior, né? E hoje, como a gente está comentando, cara, se você morder um pedaço de madeira ali entre os dentes, você aumentar a DVO desse paciente, se você tirar uma radiografia, uma teleradiografia lateral, você vai ver um aumento desse espaço aéreo superior. Isso é natural, é mecânico. Mas até que ponto ampliar essa DVO vai ser suficiente para, em função, o nosso atleta ter uma capacidade maior de troca respiratória, né? Então é isso que a gente está comentando, né? A questão é justamente essa, é como que ele respira, né? Ele respira pelo nariz, ele respira pela boca, ele está com os dentes cerrados, porque só faz sentido você colocar alguma coisa a morder se ele for respirar com os dentes cerrados. Exatamente. Não faz o menor sentido. Tá? Então, é esse tipo de situação, né? A avaliação funcional, né, que acaba sendo relevante e que aí você vê que falta muita informação ainda, né, Eli? Eu acho que isso que é interessante. Daniel, eu sei que você tem um paciente de emergência aí para atender, né? A gente estava conversando um pouquinho antes da live, então eu vou encerrar alguns minutinhos com antecedência, até para você ter um tempo maior aí para dar atenção para o seu paciente. Mas eu queria te agradecer demais aí você ter aceitado a participar dessa live. Sempre a gente busca, né, alguns fatores um pouquinho diferentes para estar trazendo aí sobre essa relação aí da DTM. Hoje não foi diferente, né? E eu acho que quem gosta da área tem que estar investindo nessa área, porque tem muita coisa ainda para a gente pesquisar, né, Daniel? Pô, cara, exato, é um campo vasto, muito vasto para pesquisa, né? Uma área extremamente interessante e eu só tenho a te agradecer, cara. Poxa, você é muito mais do que um colega, você é um grande amigo que eu tenho, um cara que eu me orgulho muito de ser amigo pela pessoa que você é, pelo profissional que você é. Pô, você é referência, você é um pioneiro, cara. Você é um cara que pegou o machado e começou a derrubar o matagal, né? Abriu a trilha. Então, isso, cara, por si só te torna um cara extremamente especial e além disso, você é um cara sensacional. Eu tenho muito orgulho de ser teu amigo e eu agradeço muito a oportunidade aí de ter passado essa horinha conversando com você, cara. Show de bola. Ô, Daniel, faço das tuas palavras a minha, tenho um carinho enorme por você, por toda a tua família, cara. E agora vamos ver o seguinte, né? Vou fazer um convite aqui, vamos ver se a gente se encontra para tomar um café aí, para dar uma conversada e jogar a conversa fora, né, cara? Verdade, tá faltando isso, né, meu amigo? Mas logo... Com certeza. Então tá bom. Daniel, obrigado pela participação. Vamos fechar aqui a live, depois a gente vai postar ela aí no YouTube aí e a gente vai conversando.
Abração, gente. Obrigado aí pela participação de todos. Se alguém tiver alguma pergunta, manda aí inbox pra gente, a gente vai respondendo aí também. Beleza? Abraço. Valeu, Daniel. Abração, cara.